Até os 17 de idade, a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo. Mas desde 1927 eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita. E isso me faz muito feliz. Esta é a peregrinação que ocorre todo final de semana. São centenas de pessoas, homens e mulheres, ricos e pobres, de todas as partes do país, que esperam para ouvir as palavras, as orações de Chico Xavier. Dentro do Centro Espírita da Prece, Chico fica rodeado pelos médiuns que o auxiliam na corrente espiritual. Uma emoção atravessa a sala quando Chico começa a psicografar em folhas de papel. O rosto contraído, a mão sobre a fronte, concentrado. As pessoas no grupo espírita da prece permanecem em silêncio. São os chamados carecidos, que desejam ver de perto ou consultar com Chico. Em torno de Chico, manso e tranquilo, sentam-se outros médiuns, ou simples doutrinadores, comentaristas dos textos espíritas e mais alguns convidados. Silêncio, oração, recolhimento. Todos aqueles que desejam um lenitivo do médium escrevem antes o nome e endereço e entregam os seus bilhetes que vão sendo apresentados um a um a Chico Xavier em transe. Num pedaço de papel, ele escreve uma mensagem e, eventualmente, uma receita, as duas ditadas pelo espírito benfeitor. Pode-se ouvir o correr da ponta do lápis sobre o papel rugoso. Uma prece solene encerra a reunião. Segue-se um silêncio pesado, quase sufocante. Depois, pode-se observar as folhas de papel que são entregues. Em algumas, Chico não escreveu mais do que 5 linhas. O que impressiona é a infinita paciência e humildade com que Chico Xavier trata a todos. Amado Jesus, nosso mestre e amigo constante, finalizando as nossas tarefas da noite de hoje, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, Senhor, em instante como esse, em que podemos estar nas nossas meditações e prece. Chico Xavier precisa descansar. É demais o esforço de concentração. O guia de toda essa gente procura se refazer. E o chá que lhe é servido parece bastar como alimento após tantas horas de trabalho mediúnico. A beleza espiritual em forma de luz a guiar-nos para a frente. E ao lado de nosso carinho, mentaliza o outro Pai, que se nos faz. Esse é o momento mais importante para os carecidos. As mensagens psicografadas por Chico Xavier são entregues a cada um dos que vieram até aqui para encontrar respostas às suas aflições. Muitas vezes, são mensagens singelas, inocentes. Chico, e esperança? As pessoas andam muito sem esperança, muito sem fé no futuro. O que o senhor acha? Realmente nós estamos hoje sob a influência do chamado progresso tecnológico, que alterou muito a feição de nossa vida comum. Nós estamos hoje muito bem aparelhados para saciar as nossas necessidades materiais. Mas nós temos de entender que a paciência, a esperança, a felicidade, a paz não são adquiríveis em nossos grandes supermercados. São luzes do coração
que nós só podemos obter, creio eu, e creio com certeza, através da fé religiosa. Sejamos cristãos nas diversas interpretações do Evangelho, católicos, evangélicos, espíritas ou não, todos temos em Jesus o padrão da paz, porque se observarmos os ensinamentos dele, que palpitam em nosso coração até hoje, quase 2000 anos passados, nós encontraremos lá no fundo de nossa própria alma, dentro da grandeza externa de nossa vida atual, nós vamos encontrar a paz. Porque é interessante pensar, Márcia, e temos atravessado, do ponto de vista coletivo, situações as mais difíceis e as mais constrangedoras do mundo, os grandes triunfos, as grandes derrocadas. Entretanto, Jesus está em nosso coração todos os dias. Isso é muito importante. Quantas personalidades neste milênio surgiram, se engrandeceram, comandaram a vida comunitária, e nós, até certo ponto, esquecemos ou andamos quase que indiferentes ao trabalho que esses grandes homens nos deixaram do ponto de vista do plano físico. Grandes homens que reinaram sobre os acontecimentos da terra, que comandaram a nossa vida. Entretanto, Jesus, por dentro de nós, está cada vez mais vivo e cada vez mais ensinando a cada um de nós que só existe um caminho para a paz, que é o caminho do amor. Jesus Cristo, eu estou aqui. Estamos certos de que o mundo caminha para grandes realizações, caso uma grande guerra não venha nos perturbar. Chico Xavier, hoje, é tido como um dos poucos kardecistas puros, um puro seguidor e continuador da doutrina, com mais de um século de existência. Para alguns, Chico Xavier é um conservador do pensamento de Allan Kardec, talvez o mais completo psicógrafo do mundo. A vida pertence a nós todos, que o mesmo sol nos cobre e nos vitaliza as energias, que as mesmas fontes nos descedentam. Mas, naturalmente, se acalentarmos essas tendências de natureza inferior, a soma de tudo isso tem um nome só, é o nome de guerra, que infelizmente parece se aproximar, mas que devemos fazer tudo para evitar, porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo e um dos maiores perigos da história humana. Façamos força, cada um de nós, para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros, porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra. Quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que temos, tudo indica que a guerra deixará de existir, porque começará dos grandes povos, e essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para uma evolução maior. Nossa vida é repleta de muito trabalho. Os espíritos me poupam essa preocupação com o dia da morte, porque, se Jesus permitir, eu desejo trabalhar até no dia da partida, não é? Então eles me ocultam por uma questão de harmonia em trabalho. Vamos fazer força para demorar no corpo, porque quanto mais tempo desfrutarmos para trabalhar junto uns com os outros neste mundo, melhor para nós,
porque partiremos com mais experiência. O Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. Todos devemos trabalhar, né? Trabalhar duramente para cooperar, não apenas criticar os homens públicos, mas cada um de nós, no lugar em que está colocado, trabalhar muito e não nos queixarmos de serviço extra. O espírito de Emmanuel, nosso guia e amigo espiritual, desde muito repete para nós outros. Eu não posso dizer que tenho dito, seria pretensão, mas eu me recordo com frequência de que se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros. Nós podemos amar-nos uns aos outros. Mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma. É com espírito de sacrifício e de renúncia. Porque quem ama não cria problemas. E quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Repetindo um gesto que lhe deu popularidade desde a juventude, Chico Xavier leva a mão à testa e lentamente a outra mão se movimenta. Depois de escrever 5 folhas, conta que a mensagem é do espírito Cornélio Pires, um poeta no século passado. A mensagem é de fé. Lembrei-me de Jesus Cristo, que fez do amor lei das leis. Imaginei escutá-lo repetindo: meus amigos, não julgueis. Discutiu da fé, lembrando nós o Senhor também não nos esquece. Sigamos pelas estradas da luz.